Olá, seguidores do Estúdio P, como estão vocês? Estão bem? Hoje sobe a hashtag Domingo do Senhor Jesus Cristo. E vou trazer o Ed René Kivides, que lembrou uma pauta da EVP nos anos 90, Associação Evangélica Brasileira, na época presidida pelo Caio Fábio, e estava naquele momento em que o PT crescia e o Lula vinha pela segunda vez para ser candidato, e houve um mutirão que invadiu as igrejas numa militância política e levou aborrecimento para alguns e livramento para outros, porque foi um grande trânsito de mudança de denominação na época. Ao fundo está São Vicente, sou Sidney Costa e você está no nosso canal, por isso faça também ele ser seu, se inscreva, se gostar do vídeo dê um like e compartilhe com quem você ama. O Ed vai trazer uma observação que vou batizar de 10 mandamentos para a pauta política das eleições dentro das igrejas. Uma observação ética sem igual. Fiquem com ele. O tema para esse nosso primeiro encontro é o tema geral do ano, pastoral política para um ano de eleição. Então eu vou sugerir 10 afirmações sob esse título, pastoral política para um ano de eleição. Como se eu tivesse mapeado para mim 10 fundamentos, 10 afirmações ou 10 crenças que subsidiam o meu fazer pastoral nessa dimensão política num ano de eleição. Minha primeira afirmação, e eu acredito até que as minhas afirmações, eu espero que elas sejam óbvias. Eu espero afirmar obviedades para você. Então, a primeira delas é que os mundos da religião e da política são indissociáveis. Essa nossa classificação moderna, que separa e que cinde sagrado e profano, fé e ciência, igreja e Estado, religião e os demais saberes, esta cisão, ela não me parece razoável como compreensão da realidade. Todos os saberes e todas as dimensões da nossa existência estão integrados. Como disse o Desmond Tutu, você sabe, Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, arcebispo anglicano da cidade do Cabo, na África do Sul, parceiro de Nelson Mandela no processo de reconstrução civil, social e política da África do Sul depois do apartheid. O Desmond Tutu disse que não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. O Evangelho se destina a pessoas como você e eu. Pessoas de carne e osso, historificadas, determinadas, histórica, cultural, social, economicamente, politicamente. Né? Então, não é possível pregar só o Evangelho. O Evangelho tem implicações políticas. Não devemos esquecer que Jesus ele foi assassinado por um império. O crime religioso de Jesus foi blasfêmia, mas o Império Romano não autorizava que os crimes religiosos fossem punidos com a pena de morte. Apenas Roma podia matar. Então Jesus morreu pelo Império Romano, Jesus morreu como um prisioneiro político, acusado de ser o rei dos judeus. O crime de Jesus foi sedição, ele conspirou contra César. Essa é a acusação que pesa sobre ele e inclusive é o que está posto pelo Império naquela placa afixada na cruz,
onde se identificava o crime do crucificado e a placa dizia Rei dos Judeus. Ele foi morto como rei, ele foi morto politicamente. Eu cito Martin Luther King para você. Tenho a convicção de que qualquer religião que professe uma preocupação com as almas dos homens, mas não esteja igualmente preocupada com as favelas a que eles estão condenados, e com as condições econômicas que os estrangulam, e com as condições sociais que os debilitam, é uma religião espiritualmente moribunda. Só falta ser enterrada. Já se disse muito bem, uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. Isto é, o Evangelho tem implicações para as relações. A experiência de fé cristã é necessariamente, indubitavelmente, imprescindivelmente coletiva. E tudo que é coletivo é político. Nós temos pessoas em São Paulo morrendo de frio. E eu li o Jamil Chad, que eu faço questão de citar, ele diz que hoje quem morre de frio em São Paulo morreu assassinado. É cruel demais isso, mas eu tendo a concordar com ele. Quem morre de frio em São Paulo hoje morreu assassinado. É responsabilidade nossa, o ser humano que está hoje morrendo de frio em São Paulo. Então, o Evangelho tem implicações políticas. Eu não vou dar um agasalho, não vou cuidar do frio de um ser humano na calçada, discutindo cinicamente se isso faz parte da missão da igreja ou não faz. Porque isso é uma questão de humanidade. Não é uma questão de discussão teológica, missional, missiológica. É uma questão de humanidade. Minha terceira afirmação é que a neutralidade política é uma ilusão. Não existe neutralidade política. Não existe. Cito mais uma vez Desmond Tutu. Numa situação de injustiça, a neutralidade significa apoio ao opressor. Neutralidade mantém as coisas como estão. Portanto, neutralidade não é neutralidade, é continuidade. Então, não existe neutralidade política. Um contingente significativo de lideranças pastorais do nosso país, se isso é possível, tirou a capa pastoral, deixou em casa e se tornou um ativista político no seu púlpito. Portanto, com certeza traiu sua vocação pastoral. Cito mais uma vez Luther King, 2 vezes. Vejo o sacerdócio do pregador como um processo dual. De um lado, devo tentar transformar a alma dos indivíduos para que as sociedades possam ser transformadas. De outro, devo tentar transformar as sociedades para que a alma do indivíduo sofra uma mudança. Assim, devo preocupar-me com desemprego, favelas e insegurança econômica. Sou um defensor convicto do evangelho social. Uma das contribuições da teologia latino-americana, porque a teologia chamada clássica, tradicional, de matriz europeia, ela é uma teologia feita com a filosofia como ciência paralela. O chamado cristianismo de libertação, e aí eu recomendo Michel Lovy para você, o título do livro dele, inclusive, é esse, Cristianismo de Libertação. O chamado cristianismo de libertação, como, por exemplo, a teologia da libertação, como, por exemplo, eu me atrevo a incluir a teologia da missão integral, a teologia elaborada nos países de terceiro mundo, e mais precisamente na América Latina, a partir da década de 1960, faz um aporte da sociologia.
Não apenas a filosofia, mas a sociologia, ou as ciências sociais, as ciências políticas, econômicas, a antropologia, como ferramenta. E uma das contribuições da teologia latino-americana é a afirmação de que o pecado é estrutural. O pecado não está apenas no coração do indivíduo. O pecado está entranhado na sociedade. Ele constrói cultura e ele constrói estrutura. Então, quando você lê na Bíblia, não se conforme com esse mundo, é desse mundo aí. O mundo sistema anti-reino de Deus. Não ame o mundo nem o que no mundo há. É esse mundo, sistema anti-reino de Deus, que você não deve amar. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, é claro que Ele não amou o mundo que Ele está mandando você não amar. Ele está falando do mundo humanidade. Ou Ele está falando do mundo sua criação, mas Ele não está falando do mundo como sistema anti-reino de Deus. Então, o pecado estrutural é uma realidade. Então, quando Luther King diz, eu devo encarar o meu sacerdócio como um processo dual de transformar a alma dos indivíduos, mas também de transformar as estruturas da sociedade, como uma forma de discernimento vocacional, é dentro desse capítulo que eu estou dizendo que o pastor é um ator político. Luther King novamente, aos pastores eu enfatizava a necessidade de um evangelho social para complementar o evangelho da salvação individual. Insinuava que somente uma religião seca como a poeira estimularia um pastor a exaltar as glórias celestiais, ignorando ao mesmo tempo as condições sociais que faziam da terra um inferno para os homens. 5. A igreja é uma comunidade política. Ela é uma comunidade política porque ela é um ambiente de formação de cidadania. Você aprende a ser cidadão e cidadã dentro da igreja. Então ela é uma comunidade política. Vou para 6. Aterrizando. O compromisso prioritário da pastoral política é o cuidado das comunidades cristãs. Isso é uma afirmação categórica para mim. É pelo menos o que eu tento. Eu não estou ocupado prioritariamente em mudar o Brasil. Eu sou pastor de uma comunidade. Então, eu sei que as minhas falas nesses 5 minutos anteriores, elas são falas carregadas politicamente. Elas são falas pesadas politicamente. E que desagradam um contingente significativo das minhas ovelhas. Mas, o meu compromisso prioritário é o cuidado da minha comunidade. Eu não sou um ativista político. Eu sou um pastor com consciência política. Ou pelo menos espero. Minha 7ª declaração é que o discurso da pastoral política aponta para os valores do Evangelho. Os valores do Evangelho. A minha autodefesa é que eu não falo de política partidária e de candidato. Eu falo de valores. Essa é a minha autodefesa. Eu leio para você 2 artigos do Decálogo para o Voto Ético, publicado pela Associação Evangélica Brasileira, a EVB, na década de 90. O artigo 5º e o artigo 10º. A diversidade social, econômica e ideológica que caracteriza a Igreja Evangélica no Brasil impõe que não sejam conduzidos processos de apoio a candidatos ou partidos dentro da Igreja, sob pena de constranger os eleitores, o que é criminoso, e dividir a comunidade. Artigo 10º, o pastor deve ser obedecido em tudo aquilo que ensina sobre a palavra de Deus, de acordo com ela. Não de acordo com o que o pastor ensina, mas de acordo com a palavra de Deus. O pastor não é oráculo. Eu tenho a
vaidade, que pode ser criticada, de que nunca um membro da Igreja Batista de Água Branca viu um candidato no púlpito da Igreja de Água Branca. Nunca. Na eleição na última, em que a Marina era candidata, no meio da campanha, ela entrou por aquela porta, sentou-se aqui do meu lado e saiu. E a Ibabe não ficou sabendo que ela estava presente no culto da noite. Nunca a Ibabe viu um candidato aqui. E eu pretendo que nunca veja. O púlpito não é lugar para isso. Isso é ativismo político partidário. Isso é uma ofensa à consciência da minha comunidade e dos meus irmãos. E por isso, eu penso que se nós quisermos desenvolver uma pastoral política que priorize o cuidado das nossas comunidades, nós devemos desenvolver diálogos a partir da pauta de valores e não da pauta do cardápio eleitoral. 8. A pastoral política deve se comprometer com a defesa intransigente do Estado laico. Claro que isso não é Bíblia, né? Aliás, estou dando minhas opiniões. Estou sugerindo caminhos de uma pastoral política. Estado laico. Eu queria mostrar umas fotos para vocês. Edir Macedo ungiu Jair Bolsonaro, dizendo que assim como Samuel ungiu Davi, ele ungia Jair Bolsonaro. Eu acho que isso é uma ofensa a tudo. À cidadania, ao ofício pastoral, à sacralidade da vocação pastoral, ao espaço religioso. Isso daí é uma ofensa. Mas Deus abençoe. Ambos. E não é ironia. Por isso acredito que a nossa pastoral política deve zelar, deve se comprometer, por favor, o 9, deve se comprometer com a defesa intransigente da democracia e do Estado democrático de direito. Democracia, Estado democrático de direito, significa pelo menos duas coisas. Primeiro, a proteção das minorias. A democracia não é o governo da maioria. O governo da maioria é totalitarismo, ditadura da maioria. Democracia é o respeito à minoria. E o Estado democrático de direito faz do cidadão um sujeito de direito, não apenas de obrigações. Aí vem o pessoal e diz assim, e onde entra a questão das obrigações e das responsabilidades? Os caras estão morrendo sem assistência médica. Eles estão morrendo em fila de hospital. Aliás, eles estão morrendo, não conseguem nem chegar ao hospital porque não tem ambulância. Nós estamos falando disso. Quando a gente está falando que o cidadão é um sujeito de direitos, nós estamos falando disso. Nós estamos falando das nossas crianças na escola. Nós estamos falando o Brasil está morrendo de fome. É disso que nós estamos falando. E aí vem o sujeito falar assim, e onde está a responsabilidade? É claro que tem responsabilidade, mas se tem um benefício da democracia e do Estado democrático de direito, é fazer o cidadão um sujeito de direito. Se as nossas igrejas se tornarem comunidades de apenas uma representação política, elas deixam de ser igrejas, elas se tornam clubes, partidos, elas se tornam associações ideológicas. Eu disse de púlpito e digo de novo que eu teria a maior alegria de ver o Bolsonaro entrar por aquela porta e o Jean Willis entrar por aquela ali e os dois tomarem ceia aqui domingo. Para mim isso é igreja. A questão de quem está em pecado, aí é outra conversa. A gente discute, a gente debate, mas a gente não se exclui. A gente não se abandona. Porque a cruz que nos une é maior do que o candidato que nos divide ou nos separa. A cruz que nos une, o sangue que nos faz um, o Espírito derramado que nos faz um, se isso não é maior do que a ideologia que nos distingue, nós deixamos de ser igreja. E
E eu penso que se há um fenômeno no Brasil evangélico de hoje, é a castração da voz daqueles que não apoiam esse governo.